Bem-vindo à Sopec. Somos líderes em educação especializada, oferecendo cursos de mestrado e doutorado americano em terapia intensiva. Nossos programas são projetados para profissionais da saúde que buscam avanço real na carreira, com qualificações reconhecidas internacionalmente. A Sopec, Sociedade Pan-Americana de Emergência e Cuidados Críticos, foi fundada em 2015 com uma missão clara: impulsionar e disseminar conhecimento técnico e científico nas áreas de emergência e terapia intensiva. Nosso compromisso ultrapassa fronteiras. Incentivamos publicações, pesquisas e intercâmbio acadêmico internacional. Com profissionais renomados nas áreas de medicina, enfermagem, fisioterapia e odontologia, a Sopec é um espaço de integração, aprendizado e excelência em cuidados críticos. Aqui, o aluno se prepara para liderar e transformar o cuidado em terapia intensiva. Sopec, Sociedade Pan-Americana de Emergência e Cuidados Críticos. Fala, Enfers! Tudo bem com vocês? Professor Giovanni Vicente na área em mais um episódio, ou seja, aquele episódio, Enfers, onde você tem aquela virada de chave. Um episódio para fazer você se inspirar, buscar por conhecimento, buscar por remuneração financeira melhor, sair daquelas possibilidades, encontrar possibilidades, Enfers, além dos hospitais. E hoje o episódio está incrível. Uma convidada de elite que, olha, foi difícil trazer, mas a gente conseguiu trazer ela aqui no nosso podcast. Esse episódio é para você que tem aquele interesse na área da estética. Então, já pega as chaves aí, os códigos, tá? Profissional de elite, estética, está no Brasil todo, tá? Então, já você vai saber quem é. Enfers, é o seguinte... Começando mais um episódio, não esqueça de se inscrever no nosso canal, estamos em todas as plataformas, tanto no YouTube, tanto no Spotify. Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, indique para o seu colega de plantão e vamos juntos mudar a enfermagem, vamos junto empreender, vamos junto mudar a nossa visão e criar aí um ambiente mais propício para o sucesso profissional. E hoje, Enfers, é o seguinte... Temos aqui uma convidada, a doutora Ana Carolina Puga, uma profissional de elite, extraordinária, mãe, empreendedora, uma biomédica de sucesso e acho que tem mais adjetivos que a gente pode acrescentar aí, mas a gente vai acrescentando ao longo do episódio. Doutora, muito obrigado por participar do episódio, muito obrigado por abrir um espacinho na sua agenda que é uma loucura, né? E fico muito feliz em ter sua participação aqui. Muito obrigada, Giovanni, muito obrigada a todos, né, do Fala Enfers, né, como você disse, Fala Enfers. Que a gente é do interior. Que a gente é do interior de São Paulo, então a gente tem que puxar bem o R. E que legal estar aqui, realmente foi muito difícil, né? Foi. Bem difícil conciliar a minha agenda, mas estou aqui, olha que Ribeirão Preto, hein, gente? Se fosse em outro lugar, como que seria? Difícil. Nossa, e Enfers, é o seguinte, vamos dar engajamento nesse episódio, tá? Porque, olha, eu perturbei ela pra vir pra cá, hein, gente? Era mensagem todo dia pedindo pra ela vir pra cá. Então, Enfers, vamos valorizar o nosso esforço. Doutora, biomédica, como eu fiz a introdução, mãe, empreendedora, como que começou tudo isso? Como que começou essa jornada louca que repercutiu de uma forma que muitos sonham? Eu acho que o sucesso que você tem hoje, eu acho que é o sucesso que muitos se inspiram e almejam alcançar, mas a gente sabe que o sucesso não é para poucos, porque exige muito sacrifício, né? Exige muito determinação, estudo. Como que foi essa jornada que se tornou você hoje uma referência na estética? Vamos lá, né? Nada nasce assim do acaso, né? Nada acontece de uma hora para outra. Acho que tudo se constrói. E foi uma construção realmente. Desde quando eu entrei na faculdade de biomedicina, talvez até um pouco antes disso, né? Mas fui fazer biomedicina e a partir daí eu fui já trilhando um caminho que eu gostaria de ter lá na frente para que eu alcançasse o sucesso na minha profissão ou como pessoa. Acho que sempre, desde pequena, eu sempre sonhei em ser uma empresária ou ser uma profissional da saúde, né? Em ser professora, tudo
isso que eu sou hoje, eu já sonhava desde criança. Incrível, né? E eu acho que eu fui assim, meio que me moldando e acontecendo diversas coisas, situações. Fui aprendendo com a vida, porque a gente aprende bastante, né? E não só com a minha graduação, mas depois da graduação fiz alguns cursos, fui para uma área totalmente adversa à estética, que era hemoterapia, banco de sangue, não tem nada a ver com estética. Trabalhei 10 anos nessa área, então assim, eu fui construindo, e se hoje, né, assim, sou reconhecida, né, como mãe da biomedicina estética, como uma profissional de sucesso, foi uma plantação lá de trás e eu estou colhendo os frutos. Então, primeiro recadinho para você que quer ter sucesso faça isso. Tenha paciência, mas nunca desista. Construa este sucesso, como você, né, está fazendo, como muitos estão fazendo. E acho que uma hora chega a recompensa, né? Então, eu me formei há exatamente 30 anos atrás, né? Eu terminei a faculdade em 96, a faculdade de biomedicina, e eu nem imaginava, assim, ontem na aula que eu dei, uma aula magna que eu dei, eu até lembrei muito disso, porque eu estava conversando com os meus alunos, que iniciaram agora na pós-graduação, então eu tenho alguns momentos que eu consigo estar com eles, né? Porque são muitos alunos de muitas unidades, Brasil todo, são muitas aulas, muitos professores, mas eu voltei esse ano a fazer as aulas magnas e eu falo, minha aula magna, ela é para isso, é para mostrar para o meu aluno, para aquele profissional que está iniciando e para vocês que estão aqui nos assistindo, que tudo é possível, desde que você tenha paciência, coragem e não desista. Foi o que aconteceu comigo. Eu nunca desisti dos meus sonhos, Giovana. Então, quando eu terminei a faculdade de biomedicina, com muito custo, eu terminei minha faculdade de biomedicina, porque eu tive inúmeras adversidades durante aqueles 4 anos da faculdade. Parece que do momento que eu comecei a fazer a faculdade, tudo de ruim que podia acontecer, aconteceram naqueles 4 anos, de verdade. Teve coisas boas, lógico que teve, mas aconteceram tantas coisas na minha vida que se eu não tivesse o espírito que eu tenho, se eu não tivesse a força que eu tenho, se eu não tivesse a determinação que eu tenho, eu não teria continuado. Eu teria desistido na primeira, na segunda, na terceira, na quarta fatalidade que aconteceu ali, porque foram coisas incríveis, assim. Quando eu olho, eu falo, gente, sabe quando assim, a vida dessa pessoa daria um livro? Eu falo, gente, isso aqui daria um livro de tragédia. Não vou escrever, vamos virar a página. Mas aconteceram muitas coisas ruins mesmo, mas mesmo assim eu terminei de uma forma positiva, acreditando em mim, acreditando assim, olha, se foi tão difícil eu fazer essa faculdade, esses 4 anos de biomedicina, eu resisti, eu superei, eu venci, eu peguei meu diploma na mão, eu conquistei, né, esse diploma, que a gente tem aquela coisa assim, que o diploma é a coisa mais importante, né, para muitos aí, para mim não podia ser diferente. Eu tenho que fazer dar certo, não posso fazer dar errado, eu não posso ser uma profissional medíocre, que vai aceitar qualquer coisa do mercado e pronto, e me satisfazer com qualquer tipo de salário, com qualquer tipo de emprego, com qualquer tipo de coisa e pronto. Não posso ser medíocre, eu tenho que valorizar o que eu conquistei. E eu acho que foi a partir daí que eu comecei a atrair do universo o que eu queria para minha vida, atrair as coisas realmente boas, né? E aquele passado, aquelas coisas ruins que aconteceram, ficaram no passado, vou construir agora uma coisa legal para mim. E fui para a hemoterapia, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, gente, nada a ver. Meu TCC da faculdade estética. foi sobre transfusão de sangue. Aí eu nem gosto também. Eu entrei, mas sempre eu gostava, amo a hemoterapia, tá, gente? Amo mesmo. Acho que a estética é a minha segunda paixão. Talvez hoje ela superou um pouquinho a hemoterapia devido a tudo que eu conquistei. Mas eu fui fazer aprimoramento no HC, no Hemocentro aqui de Ribeirão Preto. Amei. Eu não queria análises clínicas, eu queria outra coisa. Essa outra coisa, na época, poderia ser hemoterapia que estava surgindo. Então, eu sempre fui muito diferente. Eu sempre fui muito, assim... Desbradar um novo. Eu sempre queria algo diferente. Então, eu lembro que na formatura de 8ª série, era para ir todo mundo de branco. Foi todo mundo de branco, eu fui de branco e vermelho. Coloquei um laço vermelho no vestido.
um sapato vermelho, tipo assim. Vou ter o destaque. Assim, tava todo Algum- mundo padrão. Então eu nunca fui padrão, eu nunca fui uma menina padrão, uma garota padrão. Nunca fui, eu sempre saí assim, um pouquinho da curva, assim, nessas coisas. E aí não ia ser diferente. Todo mundo tava indo fazer análises clínicas e eu, não quero análises clínicas, eu quero outra coisa. Então fui fazer hemoterapia. Aí fiz a especialização, saí do aprimoramento, especialização de hemoterapia já empregada. Aí surgiu uma oportunidade de eu ir para Guarulhos, né? Eu nunca tinha me mudado, viajado, não tinha saído de Sertãozinho, que é a cidade que eu morava, e Ribeirão Preto tá 20 quilômetros de Sertãozinho, para quem não sabe. Então eu ia e voltava para fazer faculdade, só era distância ali, ia para São Paulo de vez em quando, viajava com meus pais aqui no Brasil, mas nunca morei fora. Aí eu tava com 21 anos, uma filha de 5 anos já, porque eu fui mãe bem nova, foi um primeiro desafio. Essa foi a parte boa daqueles anos, a minha formação, foi a melhor parte. Fui mãe nova, enfrentei várias coisas, mas não desisti. E aí eu resolvi aceitar essa oportunidade de ir para Guarulhos e fui para Guarulhos. Deixei minha filha, um sacrifício, né? A gente abrir mão de estar perto de uma criança, de um filho de 5 anos. Deixei minha filha com os meus pais, voltava todo final de semana, a cada 15 dias eu vinha para Ribeirão Preto, 400 quilômetros, 380 quilômetros, todo final de semana eu vinha, o final de semana sim ou não, não abria mão disso, então passava um tempo de qualidade com ela quando eu vinha, mas voltava para trabalhar. Então fiz essa vida por muito tempo, uns 2, 3 anos, depois fui transferida para Santos. Chegando em Santos, fiquei lá mais 7, 8 anos trabalhando no banco de sangue, comecei a trabalhar, a fazer meu mestrado na Lusíada, e foi onde eu comecei na docência, e me apaixonei pela docência. E aí eu amava dar aula na faculdade e tudo. Estava tão apaixonada pela faculdade que eu deixei o banco de sangue e fiquei só com a faculdade dando aula. E você dá aula, né? Você sabe como que é. A gente se apaixona. Quando você vê que você está passando conhecimento, as pessoas estão conhecendo, estão aprendendo, estão podendo fazer coisas melhores com aquilo que você ensinou e serem até melhores do que você. Isso é muito bom, é muito gratificante. Isso para mim é um orgulho. Então eu me dediquei, terminei meu mestrado, me dediquei para docência, mas tudo aconteceu naquele último ano lá em Santos, em 2004. Eu acho que era o universo falando, volta para Ribeirão Preto, volta para Ribeirão Preto. E tudo aconteceu, começou a dar tudo errado lá em Santos, e aí que estão os sinais, né? A gente não repara os sinais. Às vezes, a gente fica tão chateado com as coisas que começam a dar errado, e a gente se deprime. Mas tem que ser um alerta pra gente, sabia, Giovanni? Um alerta no sentido de que tá dando errado. Peraí, deixa eu ver o que o universo tá querendo falar pra mim. Às vezes, não é mais pra eu ficar aqui. Às vezes, não é mais o meu lugar. Às vezes não é mais pra mim. Às vezes tem coisa melhor em outro lugar. Pra que eu vou ficar, sabe, batendo, dando murro em ponta de faca? Pra que eu vou ficar ali, né, brigando, insistindo, nadando contra a maré, se o negócio não vai, não flui? Então, foi meu tempo, terminou meu tempo em Santos. E quando eu percebi isso, eu falei, não vou ficar aqui. Eu senti no meu coração uma força muito forte, uma coisa muito forte pra eu voltar para Ribeirão Preto. Eu voltei para Ribeirão Preto, Sertãozinho Ribeirão Preto, e não consegui uma recolocação profissional. Eu já era uma profissional de 10 anos de banco de sangue de hemoterapia, super renomada lá em Santos, em hemoterapia, porque eu fazia todos os painéis de hemácias, transfusões, incompatibilidade transfusional, vinha tudo para mim de Santa Casa de Santos, do Hospital Ana Costa, eu trabalhava na Casa de Saúde de Santos, no banco de sangue, todos os hospitais ali mandavam para eu poder resolver as incompatibilidades, achar uma bolsa compatível. Você sabe quanto isso é importante? O paciente está, né, correndo risco de vida, e aí você precisa. Então eu era muito bem, tanto que quando eu saí de Santos, eu tive 2 ou 3 convites para trabalhar em São Paulo, no Hospital São Paulo, no Einstein, no Sírio, nos bancos de sangue. Só lá, hospital de elite. E eu não fui, eu falei, não quero, meu coração está dizendo, volte para Sertãozinho, Ribeirão Preto. Eu voltei, né, meu pai já estava
não estava muito legal de saúde, já tinha tido o primeiro infarto dele, minha mãe no ano anterior tinha quebrado a coluna, estava se recuperando, e eu sou a única filha da área da saúde, como muitos de vocês, né? E a gente carrega aquele peso com a gente de que, poxa, se eu não cuido da minha família, eu vou cuidar de tantos outros pacientes, mas eu não estou cuidando da minha família. Eu não sei como é para vocês, profissionais da saúde, enfermeiros, biomédicos, farmacêuticos, médicos, dentistas, todos daí. Mas comigo foi assim, eu falei, não, eu preciso ficar perto do meu pai e da minha mãe, eles estão envelhecendo. Eu me formei com todo o esforço deles e eu não vou estar perto deles sendo a única profissional da saúde, vou voltar. E voltei com a cara e a coragem, porque eu não consegui uma recolocação profissional aqui em Ribeirão Preto. Com todo o currículo que eu tinha, com a profissional que eu era, não consegui entrar em nenhum banco de sangue, não consegui dar aula em nenhuma outra faculdade. E eu fiquei assim meio desacursoada. Eu falei, gente, e agora? O que eu faço, né? Mas eu tinha um plano B. Eu tinha uma carta na manga. Gente, assim, eu tô quieto, porque... Só eu tô falando, é um monólogo aqui, hein, gente? Mas é porque, você falando, vem esse flashback na minha cabeça de toda a minha trajetória, que foi a mesma coisa, entendeu? Eu não tive apoio dos meus pais, da minha família para poder fazer faculdade, eu vim de família pobre. Então, tudo que eu construí foi precisar realmente sentar numa cadeira e estudar, ganhar uma bolsa na faculdade. Na faculdade, por mais que eu não pagava, tinha dificuldade de locomoção, alimentação. Então, eu comecei a dar aula pro pessoal, como eu era muito bom em química, em física, comecei a dar aula pro pessoal do primeiro ano, segundo ano. Eu vendia o xerox do meu caderno de anatomia, de fisiologia pro pessoal do último ano que pegou DP. Então, ali eu fui fazendo empreendedorismo ali para tentar ganhar o lucro. E hoje, você falou do peso do diploma. O meu diploma hoje é uma carta de libertação, de alforria mesmo, sabe? Porque eu consegui mudar a minha vida, consegui ter oportunidades através do estudo, e hoje é o que eu tento trazer sempre pro pessoal. Eu amo dar aula, que eu acho que a educação no Brasil é a única forma que tem de mudar de vida, entendeu? E eu sempre falo para meus alunos, para mudar de vida tem que estudar. Então, a educação, né, a docência para mim é algo muito emocional, assim, sabe? Porque tem uma trajetória. Então, eu estudo muito, eu tive várias oportunidades que eu almejei, que foram fechadas. Hoje, no mercado de trabalho, o enfermeiro ser muito assim, inteligente, não que eu seja, mas o enfermeiro que é fora do padrão, não é muito aceito. Então, tive portas fechadas. Então, tipo assim, teve um bunch. E olhar a sua trajetória é o que dá força. Diz assim, não, peraí, pode ser uma fase, vamos analisar o que está acontecendo. Às vezes eu tenho que ir para outra área, não é só a área da emergência, né? E é isso. Eu digo assim, que a vida nos dá muitos sinais e a gente, às vezes, está tão focado no nosso problema que a gente não olha os outros sinais que pode te levar para um lugar muito melhor. E foi assim comigo em todos os momentos, só que eu sempre fui assim muito introspectiva em alguns momentos. Eu ficava no meu canto às vezes, pensando só eu e meu pensamento, somente, não quero mais que ninguém fale comigo, não quero palpite, não quero opinião de ninguém, porque eu preciso entender comigo mesmo para onde eu quero ir, eu tenho que sentir, e eu faço muito isso. E foi naquele momento que eu falei, vou empreender. Você falou de empreendedorismo, me veio uma memória que na faculdade eu vendia lencinho. Na época que eu fiz faculdade, era a época que tinha aquela moda dos lencinhos no pescoço. Minha mãe viajava, ela trazia os lencinhos, eu vendia lencinho, eu ia com sacolas e sacolas de lencinho na faculdade, foi uma mambeira, vendia lencinho na faculdade. Depois eu vendia coisas do Paraguai, que meu pai ia para o Paraguai às vezes fazer umas coisas, trazia lapiseira, borracha, aquelas coisas. Então, eu vendia tudo. Família, porque a Kirlan veio aqui, a sua irmã veio aqui, falou a mesma coisa, que ela vendia caneta, que o pai dela ia, que o pai de vocês ia para o Paraguai. Mentira, tá vendo? A gente vendia. Então, meu pai sempre colocou a gente, meu pai nunca deu dinheiro pra gente, meu pai sempre deu oportunidades pra gente ganhar dinheiro. Quer ganhar dinheiro? Tá aqui, ó, trouxe tudo isso aqui, ó, vende lá na escola, na faculdade, que vocês vão ganhar dinheiro. Isso foi muito bom, porque desenvolveu na gente o empreendedorismo, né, essa coisa de querer empreender. Então, quando eu tava em Santos, no meu último ano, que eu falei que foi aquele reboliço, eu já tava assim, pensando, meu Deus, se eu sair da faculdade, se eu parar de dar aula, se eu não trabalhar mais com biomedicina, com hemoterapia nem nada, o que eu vou fazer da minha vida? Você já não se pergunta assim de vez em quando? Se
Se eu sair da enfermagem, o que eu vou fazer? Se eu sair da emergência, o que eu vou fazer? Se eu parar de dar aula, o que eu vou fazer? A gente tem que pensar isso de vez em quando, gente. Isso é um exercício. E aí eu pensava. E como eu sempre gostei muito de estética, de fazer estética. Eu falei isso ontem na minha aula. Eu sempre sempre fui muito usuária de estética. E eu fazia em 2000, e lá em 1900 e pouco, bolinha, não sou tão velha assim não, tá, gente? Em 95, 94, quando eu fazia minha faculdade, estava terminando, eu já fazia mesoterapia com médico em Sertãozinho. E eu cheguei um dia no laboratório, na faculdade, com as minhas amigas e falei, gente, meninas, vocês não sabem, lá eu estou fazendo mesoterapia com um médico lá em Sertãozinho, coisa simples, fácil, ele estava me explicando, muito fácil, eu acho que nós biomédicos poderíamos fazer isso, gente, em 94, acredita? E aí elas, imagina, não sei o que tem e tal, a gente entrando pro laboratório de parasitologia, óbvio que fazer enzimas seria uma coisa melhor, né, que parasitologia, e aí, aí passou, olha, joguei pro universo naquele dia, Giovana, eu fico pensando, quem me lembrou isso foi uma colega minha 10 anos depois, muito tempo depois, em 2014, que a gente se encontrou, e ela falou, Carol, você tá na estética, é um sucesso, que legal. Lembra aquele dia que você chegou no laboratório falando que a gente podia fazer mesoterapia? Menina, não é que agora a gente pode fazer por causa de você? Eu falei, gente, eu não lembrava. Revolucionei, ó, em 94. E aí, quando eu tava lá em Santos, em 2004, olha... Quantos anos depois? 10 anos depois. Estava lá em Santos, né? Com aquela confusão que estava tendo lá na faculdade. E aí eu falei assim, quer saber uma coisa? Se um dia eu parar de atender na hemoterapia, dar aulas, eu acho que eu abri uma clínica de estética. Eu estava na clínica de estética de uma fisioterapeuta, tinha umas 6 macas, com umas mulheres atendendo, massagista, tem drenagem linfática, modeladora, aparelhinho aqui, aparelhinho ali. E eu lá somando o que eu paguei, né, para eu estar ali, aí eu falei, multipliquei por aquelas pessoas, eu falei, olha, não é que isso aqui dá dinheiro ainda, né, ainda a gente fica feliz, porque tem as pessoas felizes, você fica feliz, né, e aí eu comecei a pensar nisso, então eu tinha um plano B, que era, se alguma coisa acontecesse, eu vou montar uma clínica de estética, pronto, era só isso que eu tinha como plano, não tinha mais nada. Quando eu vim para Sertãozinho, então, em 2005, as coisas não deram certo, né? Não consegui nenhuma recolocação profissional. Eu falei, bom, eu vou ter que fazer jus ao meu plano B. Vou ter que montar uma clínica de estética. Mas como monta uma clínica de estética? Aí eu fui estudar para montar uma clínica de estética. Isso em 2005. Onde nós não tínhamos nenhuma dessas informações que nós temos hoje, onde não existia esse mercado que existe hoje, onde não existia essas possibilidades que existem hoje, não era nada disso, gente. 20 anos atrás, era como se a gente falasse na enfermagem, 70 anos atrás na enfermagem. Pensa em enfermagem há 70, 50 anos atrás, como era a enfermagem. Era a estética há 20 anos atrás, era essa discrepância grande mesmo, a gente cresceu muito em pouco tempo. Nesses últimos 15 anos, a gente cresceu demais perto do que é a estética hoje e do que era a estética nos anos de 2000, 2002, 2003, 2004, 2005. Então, foi um salto muito grande, até maior que muitas outras áreas teve em 15 anos. E a gente, assim, aí eu comecei a estudar, fui fazer Empretec que fala, né? É Empretec, que é daquele do Sesc, Senai, Sebrae, do Sebrae. Fui fazer Empretec, fui fazer Empretec, fui fazer plano de negócio, aí fui achar um local para abrir minha clínica, fui pegar a orientação de como eu abri uma clínica de estética, de como eu poderia me inserir no mercado de estética, porque não tínhamos cursos, não tínhamos nada disso. Fiz curso na Valmari, Vitaderm, eram os cursos que tinha, gente, não tinha Nepuga, não tinha internet, não tinha internet, não tinha ChatGPT, não tinha nada disso, gente, era livrinho ali, ó. Raça. E ainda eu ia fazer aqueles cursos nesse pessoal que era da estética mesmo, estética básica, cosmetologia, drenagem linfática, eletroterapia, não tinha curso de mesoterapia, não tinha essas coisas não. E ainda havia tanta coisa errada que eu falava, gente, eu devo estar louca, assim, achando que essas coisas estão certas. Eu comecei a estudar fisiologia de novo, eu voltei para meus livros de fisiologia. Eu falei, falavam que a gordura da massagem modeladora saía no xixi.
eu como uma gordura, vai sair do xixi, né? Então, eu comecei a estudar e eu comecei a ver que tinha muita coisa errada que ensinava naqueles cursos, muita coisa errada que eles faziam. E eu falei, não posso ficar quieta. Com o conhecimento que eu tenho como biomédica, eu tenho que oferecer uma estética muito melhor para meus pacientes aqui, na minha clínica, que já tinha nome, chamava Corporale. Já tinha montado minha clínica, contratei esteticistas, contratei fisioterapeuta que fazia drenagem linfática, contratei nutricionista, contratei até uma podóloga. Tinha tudo na minha clínica, porque tinha que ser a clínica, e era uma super clínica, tanto que hoje, eu mexendo lá em umas coisas antigas, nossa, embaladas, que a gente estava andando de prédio, encontrei 5 quadros Top of Mind de 2005, Top of Mind de 2006, Top of Mind de 2007, Top of Mind de 2008, Top of Mind de 2009. Só não ganhei Top of Mind de 2010, porque em 2010 eu estava tão louca com a habilitação da biomedicina que eu nem dei bola pro Top of Mind, né? Nem quis participar, mas tinha. E com certeza eu fui indicada. Mas a revolução que você trouxe é tão grande que hoje eu acredito que o pessoal que tem esse interesse em entrar na estética, eles procuram a biomedicina por conta da sua referência. Então, eu acho que, tipo assim, o seu nome é muito grande na área da estética, né? Então, tipo assim, realmente o pessoal não entra pra fazer biomedicina, pra fazer análises clínicas, é realmente estética por conta de você. Eu mudei acho que eu mudei muito, muito a biomedicina com tudo que eu propus, com tudo que aconteceu. Porque em 2005 abri a Corporale, fui estudar estética, vi tudo aquilo acontecendo, aí um dia eu falei, esqueci uma coisa, eu vou fazer meus atendimentos, eu vou fazer as avaliações, né, porque até então eu estava mais assim, só como a empreendedora. Eu falei, não, eu vou fazer os procedimentos, eu vou fazer as avaliações, os procedimentos, porque comecei a estudar, comecei a fazer, vi que eu fazia muito bem, as pessoas gostavam bastante, os resultados eram até melhores, eu falei, não, então eu tenho que investir nisso, a gente tem que investir naquilo que a gente é bom, não é? Então fui. E aí eu vi que seria uma possibilidade de, assim como eu, biomédica, estar ali me sentindo feliz, satisfeita, né, tendo reconhecimento pelo que eu estava fazendo, bons resultados, conseguindo ganhar o meu dinheiro independente de uma carteira assinada CLT, independente de uma contratação de uma faculdade, de uma contratação de um laboratório, ou de ficar na mão de um terceiro aí. Eu montei meu próprio negócio, e com todas as dificuldades que é ser empresário nesse Brasil, que não é fácil, meu Deus do céu. Quem acha que vida de empresário é vida de rei, pelo amor de Deus, não sabe o que é. Mesmo assim, ainda é melhor, porque você é dona, pelo menos na nossa área, né? Você é dona do teu horário, você é dona das suas férias, você é dona do seu destino, você quer ganhar mais, você trabalha mais, você quer ganhar menos, você trabalha menos, enfim, você faz como você quer. Você vai trabalhar, né, com aquilo que você quer, o tempo que você quer. A gente pontuou no episódio anterior com a Gabriela, fisioterapeuta, sobre a dificuldade de empreender, né, que ela abriu agora numa clínica especialista em cardiopulmonar, o quanto que a vigilância sanitária dificulta o profissional da área da saúde em abrir a sua clínica, o quanto as prefeituras dificultam, o quanto as taxas são muito altas, né, então, tipo assim, essa dificuldade de empreender. Eu nem quero entrar nesse assunto, porque se eu entrar nesse assunto, a gente vai para outro rumo, que olha, eu tô até me poupando, porque empreender no Brasil eu falo que o empreendedor do Brasil, ele pode ir para qualquer lugar do mundo, que ele vai dar certo. Porque empreender no Brasil é muito difícil, é muito complicado. Deve ter empreendedores que vão achar diferente de mim, não sei, mas no meu caso, vou dizer, não foi fácil. E aí, eu comecei a ver que a gente da biomedicina poderia, sim, trabalhar na estética. E fui procurar o meu conselho de classe, né? Porque conforme eu comecei a estudar sobre essa possibilidade, eu vi que não só a biomedicina, mas que todos os profissionais da saúde que tivesse um reconhecimento do conselho de classe para atuar nessa área, poderiam também atuar nessa área. Então, o que eu fiz? Eu fui conversar com o meu conselho. Aqui, conselho, nós biomédicos podemos atuar com estética, mas como? Onde? Então, eu fiz toda a pesquisa, eu fiz toda a fundamentação e provei para o conselho, e foi na plenária do dia 10/10 de 2010, 4 anos depois que eu tive a minha ideia e que vim trabalhando essa ideia durante aqueles 4 anos, que eu consegui ser ouvida pelo Conselho Federal de Biomedicina, numa plenária que nós tivemos lá em Olinda, no 12º Congresso Brasileiro de Biomedicina,
onde eu tinha 20 minutos para poder falar. 4 anos de pesquisa. 4 anos de pesquisa. E aí ele falou assim que eu tenho 40 minutos aqui, mas espero que seja 40 mesmo, porque lá eu tive 20 minutos para falar e fiquei 2h30 falando sobre a possível atuação do biomédico na estética. O pessoal ficou tão encantado que eles não paravam de me fazer perguntas. Foi mais do que uma arguição de doutorado. Foi uma defesa ali. A minha defesa de doutorado deveria ser reconhecida, né? Por Agora isso. me fala, quem hoje ia ter a paciência de esperar 4 anos? Sim. Não ia. Acho que assim, hoje, eu não sei. Eu acho que eu teria. Teria eu ou não? Acho que eu teria. Eu acho que eu faria tudo de novo. Se fosse hoje, começasse hoje, se eu fazer isso de novo, eu faria. Eu acho que eu faria porque eu tinha, assim, eu sou uma pessoa... Eu sou assim, uma pessoa que quando eu coloco algo na minha cabeça, não é teimosia, né? Tem uma diferença entre você ser teimoso e ser persistente. Eu acho que a teimosia beira um pouco um pouquinho de falta de inteligência para algumas coisas. Às vezes, quando a gente é teimoso, a gente às vezes está sendo um pouquinho não muito inteligente. Né? Mas a persistência não. Então não foi uma teimosia, foi uma persistência mesmo, porque eu via que tinha futuro. Como que eu via que tinha futuro? Eu tenho uma coisa comigo. Quando você tem uma vontade, você fala alguma coisa, você posta alguma coisa no Instagram hoje. E você tem lá 15 curtidas. Nenhum comentário bom, nenhum comentário ruim. Para mim, esse é um post morno, falido. É assim que a gente categoriza hoje em dia, né? Então, naquela época era Orkut. Quando eu postei no Orkut sobre a biomedicina estética, gente, eu sou biomédica e esteta. O meu problema foi que eu já me intitulei biomédica esteta e não existia ainda isso. Então, o meu conselho tentou entrar com um processo contra mim. Um processo administrativo, porque eu não podia falar que existia, que eu era biomédica, porque não existia. Então, eu tive que mostrar que não existia, mas que poderia existir. Então, eu fui me defender e na minha defesa eu falei, hoje não existe, mas em breve existirá. Eu falei muito bem isso ali na finalização ali daquele processo todo. E aí, um ano depois, foi em 2009, um ano depois, eu fui ser ouvida lá no Conselho Federal. E nesses 4 anos eu fui de faculdade em faculdade, norte a sul, leste a oeste, centro-oeste, fazer palestras que eu era convidada para palestrar sobre essa coisa de biomédico atuando na estética. Que negócio é esse? Vem aqui, Ana, falar. Aí eu ia com toda a disposição. Gente, era ônibus, era carro, era avião, era barco, era trem, era o que fosse, gente. Eu ia. Eu não tive preguiça. Eu larguei 4 anos da minha vida e minha clínica ali, fervendo, e eu tendo conta, boletos e boletos para pagar, e eu tendo viajar, vou final de semana aqui, final de semana ali, eu não parava mesmo, gente, eu não sei, eu tinha um programa que chamava Minha Mala, Minha Vida, era isso, né, Minha Casa, Minha Vida, o meu era Minha Mala, Minha Vida, sério, eu falava assim, lá, doutora Ana, no aeroporto, na Minha Mala, Minha Vida, porque eu já troquei mala no aeroporto. Tipo assim, eu tava vindo de numa região do sul, eu ia pro Nordeste, minha filha levou uma mala com roupas pro Nordeste, peguei a mala no aeroporto, saí do avião, entreguei a mala que eu vim do sul pra ela, peguei a mala que ela preparou pra mim, pra eu ir pro Nordeste, fiz o check-in e fui pro Nordeste, gente. Vocês não sabem o que eu já passei. Mas que eu passaria tudo de novo, porque eu penso assim, que a gente tem que ter... saber para onde a gente quer ir. E eu sabia que a biomedicina estética ia dar certo, como eu estava dizendo. Quando a gente coloca um post e ele não tem muito engajamento, é um post frio. Aí naquela época era Orkut. Então eu postei no Orkut sobre a biomedicina estética e eu não sei se a gente podia falar que era engajamento, mas eu tive tanto xingamento. Tanta gente me xingou naquele Orkut. Gente, se eu tivesse Orkut ainda, vocês iam ver lá. E você sabe que, por incrível que pareça, você sabe quem que foi lá? A maior me dar os negativos lá, como ser haters, né? Biomédico. Os biomédicos falaram muito mal de mim. Onde você viu? Biomedicina fazendo estética. Isso aí é coisa de esteticista. Nós somos pesquisadores. Nós sabemos sobre DNA, sobre isso, sobre aquilo, tal. E eu falava assim lá no post, tudo bem, doutor, você sabe sobre DNA, sabe sobre isso, mas você ganha quanto no final do mês?
Eu era meio desaforenta, né? Tocou na ferida. Mas o que acontecia? A questão não era. A estética é uma área muito nobre não é só em questões financeiras. Na questão financeira, lógico, ela é valorizada e pode ser que ela fique desvalorizada e a gente poderia ter entrado no mercado e ser desvalorizado também, se não tivéssemos entrado da forma que entramos, com toda uma arquitetura, um planejamento que eu já havia feito naqueles 4 anos e pensado, porque eu falei, a hora que isso aqui for aprovado, que vai ser aprovado, o biomédico vai entrar no mercado, ele não pode ser um esteticista de luxo, como ele é um técnico de luxo no laboratório. Ele tem que estar páreo a um dermatologista, a um cirurgião plástico, a um profissional qualificado que atua com estética também. E não a um profissional técnico ou um profissional mal qualificado, porque nós não somos isso. Então, quando eu fiz, comecei as primeiras formações de profissionais lá em 2010 eu já fui posicionando os meus alunos daquela época a se portarem como profissionais deste nível. Profissionais, doutores que atendem em seus consultórios, que têm valor, que não vai fazer, se a toxina botulínica lá do dermatologista custa 1.200, a tua também vai custar 1.200, porque você também estudou, você também aprendeu, você também sabe fazer, você não vai fazer por 600 porque você é biomédico. Isso é posicionamento. Então, eu sempre fui muito de me posicionar. Desde que eu saí da faculdade, em 95, eu sempre me posicionei. Então, um dos segredos do meu sucesso foi meu posicionamento. Eu sempre tive um bom posicionamento em tudo na minha vida. E isso, a gente não pode se sentir, não, sou biomédico, não vou cobrar bem, vou cobrar mais baratinho porque eu sou biomédico. Não, gente. A minha mão, o meu conhecimento, o que eu investi em cursos, em conhecimento, foi a mesma coisa. E em muitas coisas, né? Deixa eu te falar. Mas a gente vai ter que fazer parte 1, parte 2, parte 3, porque tem muita coisa. Eu acho que tem que fragmentar tudo, porque já... Vamos finalizar já, praticamente. Olha, muita coisa. Gente, não, calma. É muita coisa. O que eu quero tentar trazer também... Deixa ele perguntar pra te falar. o máximo aqui é o quê? O Nepuga. Como que o Nepuga se tornou essa potência na área da estética hoje, né? Qual que foi o diferencial, né? Hoje a gente está vendo que tem... atrás do seu sucesso, hoje veio outras escolas, né, trazendo curso de pós-graduação. Então, quais são as estratégias que você está utilizando? Qual que é as ferramentas? O que você traz de diferencial para o aluno Nepuga, para ele estar lá com você? Porque o que eu acho incrível quando eu te acompanhei lá em São Paulo, na unidade do Tatuapé, foi que o pessoal, eles param tudo para te ouvir, entendeu? Só a sua presença já cativa eles e eles já ficam esperando algum insight. É incrível essa cativação que você traz para os alunos. Nossa, não sei te dizer, gente. Eu não sei dizer qual é esse segredo. É igual o segredo da Coca-Cola, né, gente? Tô brincando. Acho que assim... Eu acho que é propósito. Acho que meu propósito de vida é esse. É ajudar as pessoas a se encontrarem, a terem algo de melhor. E na biomedicina estética, com essa possibilidade de quando eu montei a Corporale e descobri tudo isso, e fui trabalhando tudo isso, eu fui vendo a transformação que eu tive, eu queria passar isso para as outras pessoas. E como que eu poderia passar isso? Através da educação. Foi onde eu comecei a dar os meus cursos em 2010. E aí nasceu o Nepuga o Nepuga nasceu ali naquele 2010, depois que teve a plenária, então, explodiu. Por quê? O meu propósito não era vender cursos. Essas que vêm atrás, o propósito delas é vender cursos. Receita, dinheirinho no bolso delas. As pessoas falam assim, vou dar curso porque meu consultório não tá dando certo, eu vou dar curso. Nossa, não tô vendendo nada de toxina botulínica, eu vou dar curso. Gente, meu propósito nunca foi vender curso. Meu propósito era que a partir do momento que eu teria a biomedicina estética aprovada, eu teria uma grande responsabilidade de colocar esse profissional bem posicionado, bem qualificado, não fazendo besteira, para a gente não ser excluído do mercado como não fomos até hoje. E pelo contrário, crescemos.
entendeu? Então eu tive um propósito que era formar os melhores profissionais da saúde. Tenho esse propósito até hoje. Fiz reunião recentemente com a minha equipe pedagógica e o propósito é esse. Não importa se a gente tem um curso, a gente vê que a gente tem um curso que as pessoas precisam para poder se qualificar ainda mais, para poder ter mais pacientes no seu consultório, para poder ter segurança, fazer o procedimento, não ter complicações e ser um sucesso. E eu, como Nepuga, posso oferecer esse curso numa condição melhor, eu vou fazer. Nem que os concorrentes queiram me matar, não tem problema. Tantos outros já quiseram, né? Qual o problema? E quiseram de verdade, hein? Não é de brincadeira, não. Né? Mas então, acho que é isso. Acho que o meu segredo, assim, em relação a isso, eu olho para os meus alunos, eu olho para a minha equipe, para as pessoas, não só como uma empresária, eu sou uma empresária também, tenho boletos, tenho impostos, tenho tudo para pagar, óbvio que sim, né? Mas eu quero fazer isso podendo ajudar as pessoas a alcançarem o que elas querem, a chegar onde elas querem. E muitas estão perdidas. E aí ainda entra a minha obrigação de orientá-las. Não vai por esse caminho, não faz isso, não gasta dinheiro agora com esse curso, com aquele curso, por favor, né, siga aqui. Então, assim, eu tenho esse cuidado. Então, deve ser isso, viu, Giovanni? Porque a gente trabalha tanto, né? Você vê, você acompanha um pouco da gente, você acompanhou lá em São Paulo. Gente, eu entro em São Paulo, piso e realmente eu não paro. E eu amo fazer isso. Eu faço com muita vontade, com muito amor. Eu nunca tive um dia que falei, ai, não tô com vontade de fazer nada, quero ficar aqui, ai, estou deprimida. Eu acho que eu já até passei, já até tive depressão na minha vida, sim. Mas eu acho que tive depressão e tive que trabalhar do mesmo jeito. Tive que fazer minhas coisas do mesmo jeito. E ainda falei pro meu médico outro dia, eu acho que eu estou meio deprimida. Me dá um antidepressivo. Ele falou assim, você é deprimida? Eu falei assim, acho que eu tô... Com essa voz, eu falei, mas que eu acho que eu já fui mais ativa. Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente não pode parar, a gente tem que acreditar nos nossos sonhos, né? Eu tenho uma família, eu tenho muitas famílias que dependem hoje do Nepuga. E a gente está sempre ali querendo levar o melhor para os nossos alunos, levar o melhor para os nossos colaboradores. A gente tem colaboradores em todos o país, então a gente tem que ter esse cuidado com os colaboradores também, com os alunos, e não é fácil, mas São quantas unidades, Nepuga? Hoje a gente tem 27 polos, com os polos 27, né? Estou com a equipe aqui. E temos 10 unidades próprias, 17 polos, e agora para 2026 a gente está com uma super novidade para os polos, fiquem atentos, porque a gente vai estar abrindo mais unidades próprias nesses polos, e vão deixar de ser polos e vão ser unidades próprias. E aí a gente vai estar, assim, mais presente perto desses nossos alunos. Então a gente está com... quantos alunos mais ou menos você tem? A gente está em torno de uns 4.500, né? Fechando o ano, graças a Deus. E assim, ontem na live eu fiquei muito feliz com o que eu fiz a live, né, interna, só para o meu pessoal do Nepuga, meus alunos. Muito feliz com a participação, o pessoal abrindo o microfone, o pessoal feliz. Uma lá fez TCC, uma aluna fez o TCC dela de graduação. Como que ela chamava, aquela aluna? Não lembro, meu Deus. Ela fez acho que era Rosa. Ela fez o TCC dela de graduação sobre a biomedicina estética e dedicou, acho que assim, umas 5, 6 folhas falando da minha história. Nossa. No TCC dela. Que gracinha, né? Então, assim, olha, ver tudo que aconteceu na minha vida e ver como eu tô hoje, para mim eu fico muito feliz. E ver o quanto a gente consegue transformar a vida dos nossos alunos através de tudo que a gente oferece é realmente, assim, muito gratificante. Então, acho que é isso, Giovanni. Eu sei que deu nosso tempo. Eu vou querer uma segunda parte que vocês peçam para ele, por favor. Porque eu nem contei as coisas mais interessantes, mas logo a gente conta. Tem muita coisa. Eu agradeço novamente por disponibilizar um tempinho na sua agenda, por vir aqui no podcast, porque realmente você tá aí viajando o Brasil inteiro, sua agenda é muito corrida, agora que você voltou também aí com as suas aulas magno. Então, tipo assim, eu fico muito lisonjeado mesmo pela sua presença aqui, fico muito feliz mesmo, né, de ter uma profissional elite, eu considero elite no Brasil. Obrigada. E de sertãozinho, sertanezinho, porque eu falo que sertãozinho só sai também profissionais de excelência. Temos jogadores de futebol, temos técnico de futebol, tem você, a mãe da biomedicina estética, tem o Fala Enfers. Então, tipo assim, sertãozinho é uma cidade promissora. Tem a Maria Zeferina. Olha, que tá lançando um filme hoje, inclusive, né?
Lançando no o filme hoje. Eu fui Então- convidada para ir lá no lançamento, mas eu vim aqui. Olha, Olha obrigado. Tá vendo? Incrível! Mas eu agradeço muito mesmo pela sua participação. E eu quero deixar também um brinde pra você. Muito Esse aqui obrigada. é uma lembrancinha que Olha. o Corém é um apoiador do podcast também, o Corém São Olha Paulo, só. tá? E eu espero que você possa Posso só te gostar. falar uma coisinha do Corém? Gente, eu fui a única não enfermeira, já que fala não médico, né? A que não era enfermeira, numa reunião do Corém, que teve em 2015, se eu não me engano, lá em Brasília. Me levaram como convidada, pagaram tudo. Fui lá, eu fui a única que não era enfermeira. Fui ouvida lá no Corém, no COFEM, no COFEM Brasília, né? O Corém aqui regional. É. No COFEM Brasília, para falar por que o enfermeiro poderia fazer enfermagem estética. Olha aí. E hoje Eu fui lá, olha só. E eu fui ouvida, falei sobre as leis, falei sobre as brechas que nós temos e que tanto a biomedicina como a farmácia, a enfermagem e outros usaram e deu certo, dá certo. Estamos aqui 15 anos de biomedicina estética. A enfermagem começou em 2016, né? E dessa reunião foi muito legal, fizemos mesas redondas com outros profissionais, com enfermeiros de outras áreas, mostrando e defendendo a enfermagem estética, e a partir daí, então, no ano seguinte, a gente teve a enfermagem estética aprovada pelo Conselho Federal de Enfermagem. Fico muito lisonjeada e sempre sou Incrível. convidada para os congressos de enfermagem. Me leva, porque eu tô até agora esperando os convites do Sérgio, do Sério? Cortella, mas pelo menos eu tenho patrocínio, Sempre, o apoio ó. deles. Agora eu tô esperando obrigada. eles me mandar a passagem do avião. Muito obrigada obrigado mesmo novamente. Enfers, foi um episódio incrível. Se você tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com a doutora Ana Carolina Puga. Qual que é seu arroba? DRA.AnaCarolinaPuga. Que lá ela interage, você vai acompanhar um pouquinho da rotina dela. Se você tiver alguma dúvida, é só você procurar uma unidade do Nepuga. Eu vou deixar o QR Code do Nepuga aqui. Então é só escanear que você vai ser direcionado para o site oficial deles. Lá você vai ter também um atendente que vai tirar todas as suas dúvidas. E é isso. Muito obrigado mesmo, doutor. Fiquei Muito obrigada, feliz Giovana. mesmo. Eu também agradeço a todos vocês. E peçam a parte 2. Parte 2. Eu venho. De 2 horas. Façam perguntas, um pouquinho isso. mais tempo. É isso aí, Enfers. Muito obrigado pela tua participação. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Não esqueça de se inscrever também no nosso canal do Spotify. E é isso, Enfers. Até a próxima quarta-feira, onde eu e você teremos um encontro marcado aqui no Fala Enfers.